Boa noite, olá meus queridos e amados irmãos. Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do nosso Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Meu nome é Carlos André e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meus amados irmãos, todos bem-vindos aqui no meu canal e desde já peço aos irmãos que se inscrevam no canal se você não é inscrito. Compartilhe também esta oração com seus contatos. Tem muitas pessoas, irmão, precisam ver a palavra de Deus. E Deus ele quer te usar como um canal de bênção para abençoar outras pessoas. Queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Deus ele é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus ele nos guarda, nos protege, nos guia. O Senhor tem nos dado grande livramento. E esta semana, no sábado, eu fiz uma viagem. E para a cidade perto aqui da minha cidade, e no caminho a gente notou que o pneu estava uma zoada no carro. E aí eu parei o carro, olhei os pneus para ver se estava onde estava tendo essa zoada. Não olhei as porcas do pneu, do parafuso do pneu que segura o pneu, não olhei as porcas. E aí prossegui a viagem. Aí fui até a cidade vizinha, retornei para a minha cidade, a zoada continuou a zoada, e eu não vi que as porcas do pneu da frente, do lado esquerdo, estava soltando. Aí quando foi no sábado, quando foi no domingo, eu peguei o carro de novo, e aí fui até um local aqui na minha cidade, e quando eu estou indo, o carro começou a fazer a zoada muito forte. Eu disse, parei o carro de novo, olhei embaixo, olhei do lado dos pneus e não olhei os parafusos para ver se estava soltando alguma coisa, não olhei. E aí eu continuei com o carro, reduzi a velocidade, reduzi bem a velocidade, e aí a zoada aumentou. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo com esse carro? E aí, quando a zoada aumentou, eu disse, eu vou botar ele no encostamento. Aí eu fui devagar, botei no encostamento. Quando eu encostei o carro, o pneu do carro soltou, deitou. E aí, eu parei, aí saí fora. Quando eu saí, o pneu tinha deitado, soltado as 4 porcas dos parafusos, porque os parafusos ele é grudado no tambor do pneu. E aí as 4 porcas soltou. E aí Deus deu um grande livramento, porque se eu tivesse uma velocidade alta, o pneu ia soltar e provavelmente eu poderia capotar com o carro. Mas Deus deu este grande livramento. Então agradeço a Deus pelo livramento, tanto que foi o que eu vi, fora os que eu não vi, que o Senhor me guardou da mão do inimigo. E é por isso, irmão, que nós temos que procurar andar certo, porque o nosso adversário anda ao nosso derredor e procura brechas, procura maneiras de nos afastar de Deus. Vamos orar antes de ler a rica mensagem da parte do Senhor a Deus e agradecer a Ele por esses livramentos ao qual Ele tem nos dado. Senhor, meu Deus e Pai, louvado Deus engrandecido e poderoso é o teu santo nome. De Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, poderoso e santo Deus do céu. Deus, obrigado, Senhor, pelo livramento ao qual você tem nos dado. Obrigado, Senhor, por ter nos guardado. Obrigado, Senhor, porque eu fui e voltei àquela cidade. O Senhor não permitiu que aquele pneu soltasse. Mas o Senhor me mostrou que o Senhor está me guardando a todo momento. Obrigado por tuas bênçãos, da oração, tua presença. Em nome de Jesus. Amados irmãos, isso também fica um alerta para você que tem algum tipo de veículo. É sempre bom estar olhando. E tem coisa que a gente não presta bastante atenção. Eu mesmo não prestava atenção nas porcas do pneu, nunca prestei atenção nisso. E é fundamental estar sempre olhando. E quando eu ver qualquer zoada num veículo, procurar ver o que está causando aquela zoada. Como foi o pneu aí soltando, poderia ser outra coisa até mais grave ainda. Mas Deus nos guardou. Então fico alerta para os irmãos também. Queridos, a palavra do Senhor nos fala sobre um homem que morava em uma cidade chamada Gadara. E este homem, ele
era possesso de demônios. Diz assim a palavra do Senhor. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Quem falou através desse homem aqui foi os demônios, porque ele conhecia Jesus. O homem não conhecia Jesus, mas os demônios usou a boca deste homem para falar esta frase, para se direcionar a Jesus. E ele sabia, conhecendo Jesus, sabia que Jesus era filho de Deus, o Altíssimo. Porque lhe dizia: sai deste homem. E clamou com grande voz: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. Queridos, até aqui. Aquele homem, esse gadareno, ele era um homem possuído pelos demônios. Eu não sei qual foi a brecha que este homem abriu na vida dele para que esses demônios viessem até a entrar na vida deste homem e assim possuir ele de uma maneira a qual ele não parava mais em casa, ele não tinha casa, ele já andava se ferindo, ele já dormia no sepulcro, no cemitério. Este homem, os outros pegavam este homem, as pessoas amarravam com correntes, e esse demônio dentro dele ali dava-lhe força para quebrar aquelas correntes. Então as pessoas não podiam conter aquele homem. Ele andava se ferindo. E quando Jesus, ele vê Jesus, aqueles demônios se manifestam ali. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus pergunta a ele qual era o nome dele. Por que Jesus perguntou? Porque não era um só. Ali tinha legiões de demônios. Muitos. E a palavra do Senhor nos fala que quando um demônio sai de uma pessoa, a pessoa liberta, Jesus liberta, o demônio ele anda passeando por lugares áridos, secos, e não encontra repouso. O que esse demônio faz? Ele sempre fica rodeando aquela pessoa. Por quê? Porque se aquela pessoa der uma brecha, ele retorna e não vem sozinho, ele vem com mais 7 demônios para habitar no corpo daquela pessoa. Então nós temos, você que serve a Deus, tenha bastante cuidado e vigilância. Por isso nós temos que estar, irmão, vigiando, porque o nosso adversário anda ao nosso redor, irmão, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Ele procura brechas, coisas que a gente faz, que a gente pode praticar, que dá legalidade ao inimigo entrar em nossa vida para destruir. Então, eu não sei o que aconteceu com este homem, mas uma coisa eu te digo, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus salva, Jesus é mudança, transformação. Então, você, eu, nós todos temos que cada vez mais se aproximar de Jesus, porque o nosso adversário, ele anda procurando brechas para entrar em nossa vida. Então abra a tua visão, desperte para o que está acontecendo, desperte para o que está acontecendo com tua família, com filhos, com esposa, com esposo, o que está acontecendo no teu casamento, porque o inimigo pode estar entrando por uma brecha, algo que esteja acontecendo, e você esteja permitindo isto.
achando que é normal, que é simples, mas não é. Satanás não brinca, Satanás envergonha, Satanás procura afastar de qualquer maneira a pessoa de Deus. Então isso serve para mim, serve para você, para que a gente ande desperto. E Jesus libertou este homem. E quando este homem foi liberto, este homem queria ir com Jesus. Jesus disse: não, fique aí. Por quê? Porque as pessoas conheciam aquele homem, sabia o que está acontecendo na vida daquele homem, e aquele homem ia servir de testemunho para aquelas pessoas. O poder de Deus agindo no ser humano, na vida do ser humano. E ali Deus agiu, o homem foi liberto para a honra e glória do Senhor, e aquele homem ficou na cidade para dar testemunho do que Deus tem feito na vida dele. Então, vigie, meu amado irmão, minha amada irmã. Nosso adversário não brinca. Olha o que ele fez com este homem. Isso, este homem, irmão, numa situação depravada. O homem que vivia se cortando com as pedras. O homem que vivia dormindo no cemitério. O homem que ninguém contia. Mas o Senhor chegou primeiro. E Ele tem poder para todas as coisas. Vamos orar nesta noite em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e Pai. Deus, obrigado, Senhor, por essa rica e maravilhosa oportunidade, Senhor. Senhor, o Senhor apresenta esse canal. Muitos não dão valor, Senhor, mas Tua palavra está sendo pregada. A Tua palavra nos diz, meu Deus, aquele que tem ouvido, ouça o que o anjo diz a Azevedo. E que Teus filhos, Pai, busque ao Senhor, que vá para os ministérios, que vai ajudar um pastor, que vai ajudar seus irmãos, que não fique olhando a vida dos outros, imaginando ou acusando os pastores de estar fazendo algo errado, como muitos, para não buscar o Senhor, coloca a culpa nas outras pessoas. E esquece que é eles que precisam de Ti, Senhor. Deus, toma em Tuas mãos este povo, Pai. Toma em Tuas mãos nossa vida. Dá uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia hoje, perdão nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não deixeis que a tentação morda do mal. Pelo Teu poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém, e graças a Deus. Amados irmãos, compartilhe esta oração com seus contatos, inscreva no canal se não é inscrito. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde. Fique com Deus, estou com Ele. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.